10 HQs divulgadas no catálogo Panini Maio e Junho que você deveria conhecer. Número 1. Capitão América Volume 1, Coleção Clássica Marvel. Em 1940, a editora Timely Comics, hoje conhecida como Marvel, cria o principal ícone americano, e 80 anos depois da primeira aparição do herói, chega novamente ao Brasil. A revista só chegou no Brasil em 1992, pela editora Abril. O personagem foi criado pelos amigos John Simon e Jack Kirby, também conhecido como o Rei dos Quadrinhos. Ambos eram judeus. Nós sabíamos o que estava acontecendo na Europa. Líamos os jornais. Os eventos mundiais nos deram um perfeito vilão. Adolf Hitler, com seu bigode ridículo, disse certa vez John Simon. O nome do herói iria ser Super América, mas eles mudaram para Capitão América. Estávamos preocupados com os nazistas, e agora tínhamos um herói que lutava contra os nazistas, disse certa vez Stan Lee. A primeira coisa que o Capitão fez logo na capa de sua primeira edição foi dar um soco na face de Adolf Hitler, mostrando que apesar dos Estados Unidos estarem nulos em relação à Segunda Guerra, a Timely Comics não estava nada nula. E além da primeira história do Capitão América, esse catálogo também traz a primeira história do Homem de Ferro, Demolidor e Hulk, Death Metal. Apesar da qualidade duvidosa e da divisão de opinião dentre os fãs, é inegável a importância desse arco para o universo canônico da editora. Death Metal é um crossover de quadrinhos escrito pelo Scott Snyder, onde o multiverso DC está em embate com o Metalverse, o universo criado pelo Batman que ri, e dá pra perceber isso por esse mapa do DCU em formato de morcego. Cada região é governada por um Batman maligno e outra pessoa. Essa história traz personagens como Wally West fundido com o Dr. Manhattan, Batman T-Rex, Batman Chulo, Batamo, entendeu? É Batman com átomo, Batman Besta do Mal, Batman Darkseid, enfim, Batman do Mal é o que não falta em Death Metal. E bem, essa história, o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman tentam reunir a equipe, mas isso não será fácil, porque o Superman está preso, quase sucumbindo à equação antivida. A Mulher Maravilha está servindo a Batman que ri, e o Batman está sozinho, porém com o Anel dos Lanternas Negros. Novos X-Men por Grant Morrison. O Grant Morrison era um escritor renomado pela indústria. Já tinha escrito obras como Homem-Animal, Batman Asilo Arkham. Contudo, Morrison gostaria de reformular o Superman, mas ele recebeu um não da DC. Após isso, com o sucesso cinematográfico da Marvel, o Grant Morrison usa a ideia dos filmes, como por exemplo, traje de couro menos saturado. Além disso, ele diminuiu a cronologia para ficar mais acessível aos novos leitores. Ele também não gostava do excesso de mutantes. Portanto, logo no início, ele reduz os mutantes de 16 milhões para 700 a 800 mutantes. A história começa na América do Sul, mas termina nas linhas de frente da guerra pelo futuro genético da humanidade. Número 4. Vote Loki. Em uma das etapas finais de uma das competições eleitorais mais tensas do país, a Marvel resolveu se aproveitar da situação e lançar uma minissérie em 4 edições, onde o Loki se candidata a presidente dos Estados Unidos. Agora eu pergunto pra você votaria no Loki? Loki ou Bolsonaro? Coloca aqui nos comentários. Número 5. O espetacular Homem-Aranha Omnibus. Esse Omnibus tem grande interesse dos fãs, muito por causa da arte de Todd McFarlane, apesar do roteiro do Dave McShane não ficar muito atrás. Mas me deixe contar essa pequena história do início. Todd McFarlane era um artista que tinha um sonho de ilustrar um quadrinho da Marvel, mas por conta de seus erros de anatomia e ponto de fuga, que de fato ele pecava nesses aspectos, mas graças à sua grande persistência, segundo algumas fontes por dó, aceitou o Todd McFarlane. Colocou ele para ilustrar o Hulk. Ele se aproveitou dos seus erros de anatomia para fazer um Hulk monstrão, que os fãs adoravam. Ele colocava músculos em lugares que originalmente não existia, além de aplicar um dinamismo nas histórias e fazer quadros de página inteira. Os fãs gostaram tanto que a Marvel colocou para desenhar o Homem-Aranha, com o roteiro do David Michelin. O seu grande acerto foi, ao invés de focar no lado homem do Aranha, ele focou no do Aranha, e novamente ele se aproveitou dos seus erros de anatomia para colocar o Peter em poses aracnídeas, fisicamente impossível para um ser humano. Foram eles que criaram o Venom. O sucesso foi tanto que, em sequência, a Marvel deu mais uma revista do Homem-Aranha para o Todd, onde ele escrevia e desenhava. Mas essa história fica para depois. Falando em Omnibus, Batman Preto e Branco é uma série de quadrinhos com histórias curtas envolvendo o Homem-Morcego em preto e branco, ou seja, apenas o traço de nanquim. As histórias têm uma média de 8 páginas e não tem absolutamente nenhuma relação canônica. O quadrinista pode escrever o que vier na sua mente, como por exemplo o Batman investigando uma mulher que morreu, o Duas Caras sendo curado, ou até mesmo uma história onde o Batman e o Coringa contracenam, interpretando eles mesmos e criticando o roteiro da história. O Batman conversando com uma idosa
quando ele parou de descansar após o conflito, e muito mais. Traz trabalhos do Simon Bisley, Mark Mignola, Frank Miller, Alex Toth, Alec Ross e entre outros. E essa franquia ganhou 2 prêmios Eisner. Dinastia M. Dinastia M é uma minissérie lançada em 2005 e se passa após os acontecimentos de Vingadores da Queda. Baita história por sinal, onde a Wanda Maximoff perde totalmente o controle de seus poderes. Dinastia M apresenta a Wanda como a causadora de todos os problemas. Ela cria um mundo, entre aspas, perfeito, onde todos os heróis têm os seus sonhos realizados. Por exemplo, o Peter tem um final feliz com a Gwen Stacy, a Emma Frost e o Ciclope são casados, os mutantes são a raça dominante e a família Maximoff é da realeza. Porém, alguns heróis, como o Wolverine, lembram das suas vidas no universo original e logo vão atrás da Wanda. Após a Wanda descobrir quem estava por trás de ela tem um surto e quase dizima a população mutante na Terra, dizendo a famosa frase No More Mutants, ou seja, sem mais mutantes. Número 8. Batman Fortnite. Dos quadrinhos para os games, Batman Fortnite é um crossover da Epic Games com a DC Comics. Em Gotham City, o céu se parte, e o comissário Gordon chama o Batman para conversar, mas ele encontra a Arlequina no caminho, e eles entram em conflito. A fenda se expande e leva o Batman e a Arlequina do universo DC para Fortnite. Ele não se lembra quem é e nem de onde veio, e também não consegue falar, enquanto ele, com a ajuda da Mulher Gato, luta contra a skin do Fortnite para recuperar suas memórias e escapar de um loop de caos e conflito. Grande parte do que é apresentado no quadrinho irá ter no jogo do Fortnite. Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva. Esse encadernado traz as primeiras histórias do Homem-Aranha. Certa vez Stan Lee pensou, por que o adolescente não pode ser o herói, ao invés do ajudante? Ele viu uma mosca rastejando na parede e pensou em um poder interessante. Pensou em vários nomes, Homem-Mosca, Homem-Inseto, até chegar em Homem-Aranha. Ele mostrou aos editores e eles odiaram a ideia. Todo mundo odeia adolescentes e todo mundo odeia aranha, não tem como isso dar certo. Eles disseram, lembra aquele herói que a gente ama, o Homem-Aranha? Vamos fazer uma revista dele. E com a arte de Steve Ditko, Stan Lee e Steve Ditko fizeram história escrevendo o Homem-Aranha. Por fim, Batman Ego. Para você ver o tamanho dessa publicação, veja a minha reação ao saber que Batman Ego foi publicado no Brasil. Meu pai do céu! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Leitor brasileiro, pode comemorar. Eu vou comemorar. Meu Deus do céu. Batman Ego saiu no Brasil. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Que vergonha. Que Batman Ego é uma das principais histórias do Batman, isso é inegável. Essa história desenhada, colorizada e escrita por Darwyn Cooke pode te dizer que está entre as 5 melhores histórias do Morcegão. Na história, o Coringa mata várias pessoas. Porém, isso não entristece mais o Batman, o que o faz questionar sua sanidade. Após isso, ele encontra um capanga do Coringa subindo na ponte de Gotham. Ele estava cometendo suicídio. Após seu suicídio, o Batman vai para a Batcaverna perturbado e vê a personificação do Batman. E aí eles têm um debate magnífico. O que Darwyn Cooke fez foi incrível, pois em uma estrutura narrativa, é muito difícil fazer uma história que é 90% o diálogo de duas pessoas. E Darwyn Cooke faz isso com quase perfeição. E aí, gostou do catálogo? Não gostou? Sinta-se à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. E se você está curioso para ver o próximo catálogo, esse é um bom local para você estar inscrito aqui no canal, porque muito provavelmente eu irei trazer o próximo catálogo e estou sempre trazendo informações relativas sobre quadrinhos que com certeza vão te agregar. Muito obrigado pela sua companhia e por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau.